Mudou de lado hoje? Sim, senhora. 2 minutos para começar. Esse dia eu estava assistindo a série James Sheldon. Não sei se você tem algum banho dele. Ele tem, né, quando ele era. Sim. E eles estavam só. A questão era o zero, né? O zero existia. Na realidade, o zero é um ato de fé. O zero é um ato de fé. O zero representaria o nada, mas o nada não existe. Sempre existe algo. Olha só, cara. O cara é um nerd mesmo. Sheldon. Discutindo lá, né? Filosofando. Paulo vai fazer pressa? Do livro Agenda Cristã, capítulo 3. Pode ler. Farei uma leitura do livro Agenda Cristã, o texto número 3, chamado Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros se desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozeiro. Guardar a fé, acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer, aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo
desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmão em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das coisas e das causas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Essa é a mensagem. Pode fazer a prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, nossos benfeitores, irmãos de estudo e de caminhada, que neste momento nossos pensamentos, nossos sentimentos possam se interlaçar para que juntos possamos aprender, trocar conhecimento dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola. Obrigado por esse último estudo desse ano, com a presença de vocês, lado a lado, nos auxiliando na tomada de decisões, nas perguntas e nas respostas da vida. Obrigado por estarem conosco. Mesmo quando a gente esquece. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Vamos chegar mais para frente? Vamos ficar todos desse lado, né? Vai deixar lá a garrafa? Perguntas sobre o que nós estudamos durante o ano. Nota. Nota. 0 a 10? Tá bom. Se o 10 é a nota máxima, então 10 é o Cristo. Numa escala de 0 a 10, quanto você está sendo o Cristo? Essa é a nota. Então vamos fazer de 0 a 1 milhão. Se você vai a uma viagem, né,
Não importa se você calcula por quilômetro, por metro, por qualquer medida que seja, não muda a distância. Então esse é o parâmetro. Se o máximo é o Cristo, o quanto você é o Cristo. O quanto Cristo age através de você. Então esse seria o parâmetro. E, segundo a lei, é a própria consciência que faz a avaliação. Zero não somos mais. Com certeza não somos mais zero. Então a nota ela é avaliada no que eu faço. Então eu vou repetir. Se 10, 1 milhão é Jesus, o quanto eu sou Jesus? Então não é o que você faz, é quem você é. Esse é o parâmetro. E curiosamente ele é válido. É uma forma matemática de se entender onde se está. Peguem dentro do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mais fácil no Evangelho, que o texto está mais completo lá. O capítulo C de perfeito, o homem de bem, ali é um parâmetro. Num primeiro momento, nós olhamos o que fazemos. Já estamos fazendo. Mas o que determina mesmo a evolução é o quanto você já é aquilo. Então, esse é o parâmetro que nós fazemos. Para que você se torne. Exatamente. Porque aí estamos avaliando a moral do indivíduo. E cada um pode fazer isso. Inclusive para saber o seu grau de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Para saber o que de fato é valor para você. Então, esse passo a passo de análise de quem se é, a partir do texto do Homem de Bem, é um referencial bem seguro para se avaliar. Naquilo que você já é bom, você é bom. Ponto. Naquilo que você não é bom, você não é bom. Ponto. O quanto isso influencia em quem você é. Ser bom e olhar para os que não são bons, com o olhar de que eu tenho e eles não, eu sou e eles não, você pode até ser bom naquilo, mas também tem uma capacidade egoísta e de orgulho muito intensa. Por isso não é o que você faz que determina quem você é. Um outro parâmetro bem interessante para se analisar é por que você faz o que você faz. E já comentamos isso em outros momentos. Por que você faz o que você faz? Qual o seu interesse nisso? E posso dizer uma coisa com muita segurança. Hoje no planeta Terra, boa parte da população, tanto encarnados quanto desencarnados, são carentes. E isso é bom. Porque chega o momento que as pessoas vão buscar o que de fato alivia a carência delas. Num primeiro momento se busca coisas. Num segundo momento se busca pessoas. E aí num terceiro, quarto ou quinto momento vai buscar-se a si mesmo. Em que pé você está? Não falo só você, falo até em relação a mim. Não é porque estamos sem corpo físico que já nos transformamos. É por isso que o que faz com que os bons espíritos queiram estar perto de vocês é essa intencionalidade dos fatos, dos atos. É a intencionalidade dos atos que nesse momento evolutivo de nós é o que vai determinar eles quererem estar próximos a nós.
Tá, então eles não querem estar próximos daqueles que estão piores? Querem, mas não alcançam. E respeitam. Então, qual a intencionalidade desse ato ou daquele ato? Por que você faz isso? Por que você precisa tanto fazer isso que você está fazendo? Essas são perguntas importantes. E, inclusive, elas ajudam a responder o motivo, a motivação, a causa dos processos obsessivos. E aí se pergunta, um outro ponto importante de analisar, de se autoanalisar, é quantas e quais são as certezas inamovíveis que você tem. Quantas e quais são as certezas inamovíveis que você tem. Porque essas certezas vão determinar muito da sua conduta. E aí é um raciocínio muito simples. Quais são as certezas de um espírito de terceira ordem? Quais são as certezas de um espírito de segunda ordem? E quais são as certezas do espírito de primeira ordem? O espírito de primeira ordem ele tem uma certeza. Só uma, dividida em duas. E o que determina essa certeza? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essas são as únicas certezas que um espírito de primeira ordem tem. De amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. O espírito de segunda ordem, em alguns aspectos, ele tem certezas como um espírito de terceira ordem, porque senão ele já seria de primeira. E o espírito de terceira ordem tem as certezas que vocês têm, que nós temos. É por isso que um dos elementos essenciais e primordiais do processo evolutivo é a fé, a confiança, cada um usa a palavra que quiser, apesar de que são coisas diferentes, mas entendendo como você entende é o que é importante. A fé e a confiança na lei divina. E aí você se entrega. Porque como vocês já sabem, vocês estão hoje encarnados, e daqui a pouco seremos nós que estaremos aí, para vivenciar determinadas experiências. Para isso, vocês receberam um corpo adequado. Não percam tempo questionando o porquê. Vocês vão inventar respostas só satisfatórias para o ego de vocês. Apenas saibam, o corpo que você recebe tem as limitações necessárias para aprender determinadas virtudes e tem as facilidades necessárias para o aprendizado de determinadas virtudes. Quando você entende o mecanismo da providência divina e como é que a lei age dentro desse processo pedagógico, você nem precisa fazer pergunta. Você já vai perceber o porquê aquilo acontece, o porquê que é desse jeito. Por isso que o seu corpo é um instrumento da evolução. E ele vai te oferecer o que você precisa nesta encarnação dentro do processo pedagógico. Então, tem coisas que vocês não vão vivenciar nessa experiência. Tem virtudes que vocês não vão sequer ser tocados, porque não diz respeito àquele momento encarnatório. No entanto, se vocês se submetem a um processo de aprendizado e começam a desenvolver aquelas virtudes em um bom processo, né, em especial o seu anjo guardião solicita a possibilidade de ajustes no processo encarnatório. E aí, quando ocorrem esses ajustes, que aí poderíamos dizer, então é uma moratória? Necessariamente não. Necessariamente não. Aí, seu corpo será submetido a determinados procedimentos, determinadas situações que gerarão alterações
nos mecanismos orgânicos corporais, para proporcionar novas experiências. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, tudo o que te acontece diz respeito ao processo pedagógico. Tá, mas sendo o espírito de terceira ordem, muita coisa que acontece são consequências das minhas escolhas, não é isso? É. Então, até isso diz respeito ao processo de aprendizado? Sim. Ou você acha que teu anjo guardião não te conhece? E ele não sabe que você vai tomar certas atitudes? Sabe disso. Então, quando você reencarna, já reencarna com aquela ideia do projeto reencarnatório, que é uma ideia interessante, mas não é exatamente assim. Né? Estamos falando de seres humanos e não de edifícios. Então, tem que fazer um paralelo com muito cuidado, a ideia de um projeto reencarnatório. É muito mais fácil você pensar em curso universitário. Durante um curso universitário pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Você pode sair, você pode trocar de curso, você pode desistir, você pode fazer cursos complementares para seguir, né? Você pode se dedicar pensando no que é que você vai fazer depois, ou você vai porque tem que ir. Quando você faz um projeto desse, por exemplo, o pai senta com seu filho para fazer um projeto desse, o ponto importante é, chegue no final, depois a gente vai. Depois a gente pensa, o que é que você tem que fazer para chegar lá? Pronto, é isso aí, é simples assim. A ideia de um projeto reencarnatório é muito mais nesse direcionamento, nessa flexibilidade, do que a ideia de um projeto. Né? Mas é uma ideia que ajuda a entender. Então, quando você realmente começa a aprender e a viver as virtudes que você veio, podem acontecer situações onde, se você entende essa ideia, você passa a questionar por exemplo, problema de saúde. Esse problema de saúde, o que ele atinge? São aí que alguns psicólogos fazem um paralelo um tanto quanto místico de, você tem problema na coluna, então você está carregando peso demais, está carregando a vida dos outros e tal. Até certo ponto faz sentido, mas eu também não posso engessar. Faz sentido? Faz. Tem relação? Tem, mas eu não posso engessar, porque aí eu tenho a possibilidade de transferir a responsabilidade do que está me acontecendo ao outro. Então, numa situação como essa, você está sobrecarregado porque você carrega os outros nas costas. E está tendo uma condição fisiológica, está tendo uma repercussão que atrapalha seu sono, sua alimentação, seu sossego, sua paz, sua tranquilidade, seu trabalho, atrapalha tudo isso. Então, o que a vida quer me ensinar com isso? Querer carregar os outros significa que você quer controlar a vida dos outros. E você traz para cima de você e deixa muito claro que você está carregando e que o outro não precisa fazer isso. Mas eu não quero que ele sofra. Essa é um querer mais bobo que o ser humano pode pensar. Porque o outro sofrer não depende do que ele passa ou deixa de passar. Depende de como ele lida com as situações. Se você não quer que ele sofra, ensine isso vivendo as situações. Aí quando ele viver as situações, ele vai escolher se ele segue o seu exemplo ou não. Vou dar um exemplo prático, aproveitando aqui o estrupício aqui. O estrupício aqui está com problema no pé. Está frouxo. Está frouxo. Vai fazer cirurgia no pé para amarrar o pé.
Ah, então ele está assim porque na vida passada ele fez experiência nas pernas das pessoas, isso e aquilo outro, então agora ele está pagando. Essa é uma concepção que a doutrina espírita não trata. Ok. Então, o porquê disso aqui agora nesse momento? O que causou essa situação era a necessidade de sentir na pele a importância do equilíbrio. Por quê? Porque como está frouxo o pé, não anda direito. E é tanto que ele não está andando tanto por causa disso aqui, porque tem medo de cair. E se cair, vai agravar mais. Então, ele precisa aprender a andar com equilíbrio. Só que nessa situação, andar com equilíbrio causa dor, porque tem regiões inflamadas. Quando você começa a parar para pensar sobre isso, veja, eu não estou tornando a coisa uma coisa mística. Isso é ficção. Mas essa situação, no caso dele, e ele nem sabia disso, está ouvindo agora, né, é para que aprenda o que é equilíbrio, mesmo com dor. Percebem? Então não é por acaso. E isso está na base do que tem se estudado aqui. Eu vou ter que perguntar. E a facite plantar? Mas não sou eu que respondo. O que ela causa em você? O que ela te impede? E o que ela proporciona? É isso que você tem que questionar. Não sou eu que vou responder. Porque o processo é seu. E mesmo que eu respondesse, alguém que possa ouvir que tenha o mesmo problema, entenderia que aquilo também é com ela. Não, de jeito nenhum. Por isso nós chamamos muita atenção aqui a importância de estudar as obras, mas entendendo, é uma obra que trabalha fundamentos ou uma obra que trabalha casos? Ambas são importantes e aprendemos com ambas, mas a que traz fundamento, ela traz o alicerce para você compreender em você. Como agora eu apresentei fundamentos e dei alguns exemplos. Esse caso aqui é o caso para ele, o seu é para você. Outra pessoa que tem o mesmo problema, talvez não seja para trabalhar sobre equilíbrio, trabalhar outra coisa. E isso aqui é o material didático. Então eu não posso responder nesse caso. Seria irresponsabilidade da minha parte. Mas você pode se questionar: quais das emoções afloram em desequilíbrio e descontrole em função da fascite plantar? Como você se sente com ela? Incapaz? Frágil? É você que responde. E o que você conseguir responder, viva aquilo. Mais à frente, você vai ver que talvez não seja daquele jeito, mas já te levou a chegar naquele ponto lá da frente. Porque a compreensão depende do nível evolutivo e do conhecimento. Né? O nível evolutivo envolve conhecimento e vivência. Você vai compreender conforme o seu nível intelectual e moral. Um espírito de terceira ordem compreende não nível de terceira ordem, ainda muito relacionado com o egoísmo e com o orgulho, com os vícios. O espírito de segunda ordem já consegue ver um pouco além. E é o de primeira ordem que olha para isso. Obrigado, Senhor. Mas o de primeira ordem já aprendeu. Então, por que acontece com ele? Para aqueles que passam por experiências semelhantes, vejam como e por que deve ser feito. Esse é o objetivo de Jesus na Terra. É por isso que não é porque você já é uma pessoa que é de segunda ordem que você não vai passar por processos obsessivos. Inclusive, no planeta Terra, faz parte da condição de estar encarnado aqui. E aí os seus obsessores estão ligados às suas fragilidades.
Então não é porque você é um espírito de segunda ordem que você não vai enfrentar processos obsessivos. Vai. Porque o espírito de segunda ordem ainda tem fragilidades. São portas abertas. Só que venhamos e convenhamos. No nível evolutivo do planeta Terra, os espíritos que ainda estão apegados à sua condição, aos seus personagens e às suas vivências, são, na quase totalidade, espíritos de terceira ordem. Um espírito de terceira ordem, para conseguir alcançar um de segunda ordem, a grande falha dele tem que ser a falha daquele espírito encarnado. Então, nada é por acaso. Perguntas? Eu sei que vocês estão perguntando quem sou eu. Para aqueles que estão com percepção e estão tentando observar, que a Edith está bem aqui, né? O Afonso está sentado do lado do Rafael, né? O representante do Bom Velhinho está sentado aqui, o Gustavo está aqui do lado, o Erasmo está ali atrás, né? O Jacob está sentado ali atrás, com a galera dele, com a turma dele, e eu sou Davi. Eu sou o anjo guardião do Rafael. Sou jovem e mantenho, por questões de trabalho, de serviço, mantenho a batina ainda. Sou da mesma escola do Afonso. Não tão rígido quanto ele. Mas ele avançou mais rápido do que eu, bem mais rápido. Perguntas? E se nessa pergunta, a você mesmo, Recomece. nessa questão que você disse para a gente se perguntar, por que eu estou passando pelo que eu estou passando, né? O que ele está me trazendo de... Desafio. Oi? O que ele lhe traz de desafio? De desafio. A resposta que eu tenho pode não ser algo que seja correto, que eu possa ter alguma interpretação falsa, ou sempre eu vou conseguir ser sincera comigo mesma. Ser sincero é uma coisa. Estar correto dentro dessa ideia é outra coisa. O importante é, como comentei há pouco, um espírito de terceira ordem não vai ter a resposta de si mesmo com a ideia do correto. Ele vai ter dentro do seu limite evolutivo. Evolução. Então, nessa perspectiva, se é uma análise sincera, se é o que você consegue alcançar, então naquele momento a resposta está correta para você, para o seu momento. Por isso, nós não nos atemos, né? Um espírito de terceira ordem vai se ater a isso, vai se apegar a isso, mas quando a gente vai aprendendo, nós não nos atemos a isso, a ideia de certo e de errado. Nós nos atemos qual é a intencionalidade do que eu estou fazendo, mesmo não sendo aquilo que seria o que Jesus faria. Que você já tem alguma coisa em que trabalhar. Trabalha naquilo. À medida que vai amadurecendo, seus olhos se abrem mais. É a ideia do Oriente de começar a ver com o terceiro olho. Abrir o terceiro olho para ver além do que os dois olhos veem. Isso é uma metáfora, mas que quando você entende como funciona, você busca aplicar isso. Um ponto importante para ter a pergunta e indo amadurecendo ela é não ter certeza. Lembra que eu falei, quanto mais certezas você tem, mais inferior você é. Então tenha uma resposta. Saiba que ela não é a resposta certa, mas é a sua resposta, é onde você consegue chegar nesse momento. Trabalhe com ela, sirva com ela. E mais à frente, a própria
organização da vida, vamos colocar assim, né, vai trabalhando dentro das leis divinas para que situações surjam, para que você perceba que aquela sua resposta ela era incompleta. Por isso que ela não está errada ou certa. Ela pode estar mais adequada, mais ajustada, menos ajustada. E aí, quando você perceber que não era exatamente aquilo, não vai vir a ideia de, eu errei. Porque se você faz isso, você vai valorizar por demais o que você não consegue ainda. E não vai observar as conquistas que você já teve. É importante perceber isso. Já temos conquistas? Temos conquistas enormes. Como você lida com isso, aí é uma questão de cada um. Mas o mais importante, eu vou bater muito nessa tecla. Por que você faz o que você faz? E aí, podemos dizer, sem nenhum problema, uma coisa que todos aqui carregam, inclusive eu, é a carência. Porque já conseguimos compreender certos aspectos da espiritualidade. Já conseguimos entender o Cristo como nosso guia e modelo. E quando você se compara com o Cristo, você sabe o quanto está longe. E aí você supervaloriza o que você ainda não tem e deixa de lado e menospreza as suas conquistas espirituais. Conquistas espirituais fazem parte de quem você é. Ponto. É a mesma lógica, voltando à ideia de um paralelo com o projeto reencarnatório, com um jovem que, após terminar os estudos necessários, adentra por uma atividade profissional. E ao adentrar pela atividade profissional, ele tem clareza e consciência que ele não sabe quase nada. E aí ele vai mergulhar na atividade e vai aprendendo progressivamente, e dali a alguns anos, de muita dedicação, esforço e estudo, ele consegue ser alguém que domina aquela atividade. Mas não alcança isso sem humildade, sem paciência, sem tolerância, sem compreensão, sem uma reflexão a respeito de onde chegar. O que ocorre, por exemplo, com as gerações que estão hoje encarnando o planeta Terra é que boa parte dessas pessoas que estão reencarnando agora são espíritos que, no decorrer das suas últimas encarnações no planeta Terra, conseguiram um desenvolvimento intelectual bem interessante, vamos dizer assim. E ao reencarnar, eles trazem como tendência do passado a ideia de que são melhores do que os que estão aqui. É por isso que, como é que se falam das gerações das letras, né? X, Y, Z, daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto, tá, pessoal? Porque o padrão de ser humano, esse padrão de ser humano que é isso, que é aquilo, a tendência é desaparecer. E nós vamos ter cada vez mais pessoas diferentes do padrão estabelecido. Isso é necessário para que cada um possa identificar em si esses aspectos e entender que ninguém é igual, nem ninguém é igual ao outro. No entanto, todos juntos fazemos parte de uma família, que é a família universal. Então, essa turma, essa galera que vem reencarnando nos últimos 10, 15, 20 anos, vamos pegar assim, de 5 em 5 anos, né? 10, 15, 20, 25 anos, são pessoas que não têm a mesma paciência de avançar no processo e querem atropelar fases. Isso não é ao acaso. Isso tem motivo. Então nada é ao acaso. Mesmo nós desse lado aqui, tendo
acesso a informações mais precisas sobre as ocorrências sociais e culturais do planeta, tem coisas que eu não consigo entender, em função da minha própria limitação cognitiva. E aí, desses casos, se vocês me perguntarem, eu vou perguntar para os que estão aqui, e se não, eu vou dizer que não sei, ou então eu vou dizer assim, posso dar a minha opinião, mas é a minha opinião, eu não sei, não domino esse assunto. Perguntas? Lembre que o assunto é mediunidade e obsessão. Olha só, daí é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. Mas é com muito esforço, tá? Não vai acontecer assim, num passe de mágica. Nunca foi assim na sua vida e por que agora seria? Mas paciência, com calma e dedicação e persistência. Perguntas? Afonso está falando que, segundo a lógica da escola, né, nota alguma coisa que só vem no final do processo do curso e de aprendizagem quando é feita a avaliação, a prova. Você já acha que já terminou o conteúdo e já fez a prova? Então, avisa, Afonso. Sem pressa para fazer a prova. deixa assim, deixa na aula que já está. Mas ele estava me devendo a nota, mas tudo bem. Eu não quero fazer a prova, deixa assim. Tá. Quando a gente tem na nossa cabeça muita informação de vários lugares, de várias fontes, os conflitos cognitivos, eles são naturais. Por quê? Porque em cada lugar que você vai estudar e vivenciar com as pessoas que estão ali, serão apresentadas verdades, e verdades lógicas, para se compreender os fatos, que cada grupo estuda e entende. O grande ponto, talvez o mais importante nesse caso, quando você tem muita coisa na cabeça, né, é que falar da realidade é uma coisa. Pensar como essas pessoas entendem a realidade é outra. E pode acontecer por ter tantas informações, a minha estrutura neurológica tem a dificuldade de processar essas informações diante da realidade que cada um vive. Porque eu começo a buscar sentido naquilo. Só que a minha realidade, a minha vida não é aquilo. Aquilo são explicações de como a realidade acontece. E aí eu posso me perder na própria realidade. Eu começo a ver na minha realidade o reflexo de todo aquele conjunto de conhecimentos. Só que vai chegar um momento em que você consegue encaixar algumas coisas, mas você não consegue encaixar tudo. E aí como é que você faz? Porque você tem a sua realidade, que é o que você é e como você reflete no mundo, se reflete no mundo e como o mundo responde para você. E aí você encontrou várias verdades.
Como é que as verdades não respondem à realidade? Neurologicamente falando, isso pode trazer consequências, inclusive danosas. Às vezes vai ser necessário que use-se medicações para desacelerar o processo de cognição, para que você ponha, como se diz, o pé no chão, observe a sua realidade, que está em processo de transformação, porque lembra, eu falei, realidade diz respeito a como você vê, como você reflete nela e como ela reflete em você. Então a realidade de cada um é de cada um. É como você entende, como você reflete nela e como ela reflete em você. O Espírito Emmanuel escreveu um texto fantástico através de Chico Xavier, que explica muito bem isso. O livro Pensamento e Vida. A palavra que mais se repete naquele livro é reflexo. Então, às vezes, eu preciso disso. E aí eu quero explicar a minha realidade a partir daquelas verdades. E não é assim que funciona. Porque você está trazendo de fora para dentro. E a verdade que Jesus fala, ela já está dentro de você. Essas verdades te ajudam a entender, mas elas não são a sua verdade. É tanto que aquele coletivo, as pessoas escolheram aquela verdade como a verdade delas. E se você começa a observar e analisar de modo crítico, no bom sentido, você começa a encontrar fragilidades. E se você aponta essas fragilidades, as te afastam. Porque como você se atreve a mexer num edifício, num bloco consistente que explica a minha realidade? Uma das características dos espíritos de primeira ordem é ter o conhecimento de tudo. E tendo o conhecimento de tudo, se desenvolve a compreensão sobre todos. Porque você passa a olhar as pessoas e começa a entender que a verdade delas é delas. E você respeita isso. E ao respeitar isso, você demonstra que você ama o outro. Independente se ele está certo ou errado. Para ele não existe certo e errado, existe aquilo. Mas quando eu busco essas verdades para explicar a minha realidade, é muito confusa e fora do normal, e vejam, eu disse há pouco, quem está reencarnando agora, vem fora do normal. Porque nós precisamos aprender a amar além do dito normal. É por isso que isso está acontecendo. Então, nessa busca de sentido, que é a resposta para a minha realidade, não adianta estar atirando para todo lado. Tudo é externo. E não complementa isso. Aí traz o vazio. E aí eu começo a entrar em conflito com o mundo. Porque agora eu tenho um monte de verdades, o mundo tem as verdades deles, e eu não tenho a minha. Como é que eu não tenho a minha? O mundo tem a dela, o mundo tem o dele, eu não tenho a minha. Na verdade, encontrei várias verdades, e o mundo não me aceita com as verdades que eu tenho. Eu estou só olhando para fora. E aí o que é mais grave no sentido psicológico é que para a autodefesa e autopreservação, e isso faz parte da nossa Constituição, dentro da lei de conservação e dentro da lei de destruição, eu posso arquitetar estratégias para convencer pessoas, para submeter pessoas, para controlar a vida de pessoas, porque isso, de certo modo, satisfaz o meu vazio. Aí depois a pessoa está com problema de coluna, porque tudo tem um efeito. Controlar a vida das pessoas cansa. E o único controle que não cansa é o controle sobre si mesmo. No entanto, quando você consegue ter o controle sobre si mesmo, você abre mão desse controle e entrega para a lei divina. Aí você não precisa mais de estratégias para nada. Nem para se satisfazer, nem para se sentir bem.
E aí nós podemos ser quem nós somos. Espíritos de terceira ordem, aprendendo sobre a segunda ordem, já vivenciando experiências de espírito de segunda ordem, inclusive achando que merece a nota do espírito de segunda ordem. Então, nesse caso, faz o seguinte: pega todo esse conhecimento e olha como ele funciona dentro daquele contexto. Então, vamos dizer que você vivenciou 5 experiências. Buscou conhecimento nisso. Então, você tem 5 formas de olhar para o mundo. Aí é aquilo que eu falei, você vai pegar essas formas e vai tentar olhar o mundo dessa forma. Só que você não é isso. Você quer satisfação do ego. Né? Você quer satisfazer quem está lá dentro, satisfazer o vazio. Então pega tudo isso. Primeiro, observa, você tem uma maturidade cognitiva de que consegue entender o olhar de pessoas que aquilo faz sentido para elas. Isso já é um exercício de compreensão e de tolerância. E ter a compreensão de que essas verdades não me explicam. Sequer me ajudam a entender o mundo. Aí eu vou entender a minha necessidade de compreensão. Pensando dessa forma, dentro desse raciocínio que procuramos montar, e peço que vejam como a opinião de alguém que passou pela experiência, mas isso não significa, não estou dando carteirada de maneira nenhuma, porque cada um tem a sua experiência. Mas olhe para dentro. Se você já se entende que é um ser imortal, isso já é uma coisa muito legal. Apesar de que o espírito nem é mortal nem imortal, ele é mortal, diz respeito à condição de quem vai morrer. E no caso de um espírito, nós não morremos. Nós nem sequer nascemos, né? Nós somos, ponto. Quando Jesus faz a referência de que somos deuses, é nesse sentido. Porque em hebraico, Yahvé, uma palavra com 4 consoantes, não tem tradução para essa palavra. Ela significa aquele que é. Então nós somos. Por isso fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Quando você entende isso, você entende que, ao estar encarnado, aí aquele ponto que falamos no início, o corpo é um instrumento para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento de experiência, desenvolvimento de conhecimento, de desenvolvimento de um exercício diário de determinadas virtudes, até você conseguir ser essas virtudes. Nessa hora, nota 10. Nessa hora, Pai, fazei-os um comigo como eu sou um contigo. As pessoas vão olhar para você e vão ver o Cristo ali. Por quê? Porque as suas atitudes são as mesmas atitudes que o Cristo teve e está descrito. Olham para você e lembram do Cristo. E não é porque você faz porque deve fazer. Não, você nem pensa, você só faz. Porque dentro você já é aquilo. Perguntas? Deixa eu hidratar o corpo do moço. Dentro da colocação sobre o amor, eu vou fazer algumas colocações e peço esclarecimento. Eu entendo que a obsessão foi cunhada dentro da ferramentaria do amor, portanto, seria a obsessão de um desencarnado raivoso, ou por N razões, não vamos aqui elencar para não esticar muito a coisa. Essa obsessão ela é, portanto, uma ferramenta de manifestação
efetiva desse amor, porque tudo é pelo amor e ele se manifesta em uma multiforme graça, de alguma forma. Talvez a gente não compreenda isso naquele momento, mas com o passar do tempo temos a sensação de que eu devia ter passado por aquilo, eu devia ter enfrentado aquela situação ou não, eu deveria ter escapulido daquele acidente ou não, daquela cirurgia. Como foi bem trazido até agora, uma manifestação física de uma imperfeição física, e ela é corrigida pela medicina, ela tem a propriedade de reflexões. Isso traz condição elevada de pensamento, e essas reflexões são, de alguma forma, também a maneira de manifestar o amor. Portanto, com os temas atuais, que são especificamente aí no caso a obsessão, a superveniência de uma obsessão sobre um encarnado talvez seja aquele, entre aspas, presta atenção, que aquele encarnado não está se atendo a algum fato. Discorra-nos a respeito disso e a tua opinião. Eu agradeço. Olha, meu filho, falar do amor é falar de algo que, por enquanto, nós não conseguimos alcançar as dimensões mais profundas. Por isso que cada um ama com o que pode. E isso faz com que você acesse essa força divina. Mas em especial no âmbito das obsessões, enquanto você falava, eu recordei de algumas situações na minha última encarnação, quando eu era criança. Eu tinha vários irmãos, mas uma irmã em especial que nos amávamos muito. E havia uma tradição na nossa cultura, na cultura judaica, de quando dois irmãos entravam em conflito, os pais. Inclusive, isso foi herdado muito aqui na cultura brasileira, com a presença de judeus aqui. E isso é muito comum entre famílias de nordestinos, né? E famílias, digamos, da região mais ao sul e da região mais ao centro. Então, cria-se ali onde núcleos judaicos foram estabelecidos no Brasil, mas em especial no Nordeste. Então, isso também veio e virou tradição aqui. Então, quando dois irmãos estavam em desavença, né, em especial a mãe, que seria melhor que fosse ela, porque se fosse o pai era um tanto quanto mais enfático o processo, né? Nós nos abraçávamos e nos beijávamos, os dois irmãos. Se fossem três, os três se abraçavam, um abraçava cada um e depois os três se abraçavam na frente do pai. E deveriam pedir desculpa um ao outro, porque irmãos devem se unir e quando têm os seus desafios, devem dialogar e se entender. Então a melhor forma de acalmar os ânimos era abraçando uns aos outros. E a figura do pai, a figura da mãe, firme, para que pudéssemos aprender aquilo. E querendo ou não, nós nos amávamos. Mas é uma forma de, como os irmãos, às vezes brincar, às vezes fazer deboches, e nos irritávamos. E algumas vezes eu tive que abraçar a minha irmã. Eu mais velho, ela mais nova, e sempre os mais velhos carregam aquela história de que comigo foi assim, por que com ela não é? E aí nós nos abraçávamos e conseguíamos nos reconciliar, porque lembrávamos que nos amávamos. Eu me lembrei disso porque quando se fala de um processo obsessivo, e você fala muito bem da importância do amor nesse contexto, quando falamos de um processo obsessivo, nós estamos falando de irmãos que estão se digladiando. Quando você tem um encarnado
E um desencarnado, o desencarnado está vivendo aquela experiência, muito preso a ela ainda. E o encarnado, na grande maioria dos casos, não vai lembrar das ocorrências. Mas ele traz as tendências que o levaram a praticar aquilo. Se por um acaso ele já conseguiu superar aquilo, ele matou outro para tomar suas terras. Se hoje ele venceu essa ganância por qualquer que seja a coisa e tornou-se uma pessoa altamente ética e honesta nos seus negócios, nos seus interesses, mas aquele obsessor não consegue ver isso. E aí a justiça divina faz isso. Coloca os dois juntos para se abraçarem, para se entenderem e com o auxílio, né, no caso das casas espíritas, dos grupos mediúnicos. Em outras partes do planeta, onde não existem os grupos mediúnicos, os atendimentos, os diálogos acontecem durante o sono. O processo é o mesmo. Tanto que, para determinadas atividades, nós precisamos de encarnados. E então levamos os médios em processo de emancipação da alma para participar dessas atividades em outros lugares. Por isso que muitos de vocês, quando nós os levamos para essa atividade em outras partes do mundo, agora mesmo está acontecendo algumas situações na região asiática, né, de conflitos locais, conflitos mais amplos, e precisamos dos diálogos para que esses espíritos possam se reconciliar. Muitos são trazidos para cá, para outras casas espíritas, mas não existe grupo que atenda à demanda que precisamos desse momento. Então, muitas vezes, nós buscamos vocês na hora do sono para ir até esses outros países, para participarem da reconciliação. Então, quando falamos do amor nessa perspectiva, onde do olhar muitos dos encarnados, e principalmente dos envolvidos, parece que o ódio está vencendo. E na verdade não. É a grande mãe vida que une os irmãos em desavença para que se abracem, para que se reconciliem. Como eu disse no começo, é a força do amor. Não, é o amor que é uma força. E quando se busca essa força, o resultado será sempre o amor. Pergunte. Antes o Rafael estava com uma dúvida sobre o nosso estudo dos processos de Morzini, que lá não tem uma explicação do porquê aquelas pessoas sofreram aquele processo lá. Qual o motivo de todos estarem reunidos ali? E se isso seria, na época, Kardec, na Revista Espírita, se não me engano, não explicou, não foi dito. De repente, não era possível explicar, não se podia se falar, né? Mas por que aconteceu aquela obsessão coletiva lá em Morzini? O objetivo de Kardec não justificar por que foi nesse ou naquele lugar, porque isso criaria uma falsa ideia de que lugares com estas e aquelas características estariam propícios a isso. E os processos obsessivos não têm relação com lugares, têm relação com pessoas. Existe uma lei, dentro da lei dos fluidos, que é a lei das afinidades. Então, o primeiro ponto que deve se observar é isso. Tá? Um outro ponto que eu sei que vocês comentaram ali é que realmente existem ambientes que podem, para determinadas pessoas, serem ambientes
perniciosas. Até hoje, acompanhamos alguns grupos que lidam com vou usar essa palavra, o resgate de suicidas. Né? E a minha função, geralmente, é orientar no processo de desligamento, no processo de diálogo com os obsessores e no processo de, primeiro, cuidado com aquele ser. Questões perispirituais e tudo mais. E fica muito perceptível que em determinados países, vamos falar assim, em função da sua condição geográfica, que atua diretamente na quantidade de luz solar por dia, há uma repercussão psicológica perniciosa para determinadas pessoas. E aí o que acontece? Pessoas que precisam passar por determinadas experiências nesse contexto reencarnam neste ambiente para o enfrentamento das suas próprias fragilidades. A região de Morzine é uma região que tem essas características. Então não é a região que gera isso. As pessoas que ali estão em contato com aquela região, digamos que disparam gatilhos psicológicos. Ok? Então Kardec vai ter todo o cuidado de não colocar nada no seu texto que leve a uma ideia que gere isso ou aquilo para o leitor. Kardec tem todo o cuidado. E nesse aspecto é muito importante que ao fazer a leitura, foque-se o foco importante no contexto do discurso que Kardec faz. Como hoje se fala muito em análise de discurso, filósofos trataram disso. Tive a oportunidade de conversar bastante com Michel Foucault, que é um dos filósofos que nasceu para trazer essas reflexões, e entre outros. Então, é importante focar no discurso, para que não... E um detalhe, é muito comum, ao se ler o texto, você transporta para dentro do texto as suas ideias. E o exercício é diferente. Trazer as ideias do texto para dentro de você, para reestruturar o que você tem. Então, Allan Kardec vai ter muito cuidado nesse sentido. Um exemplo da relação entre quem você é e o ambiente que você vive é que você reencarna num ambiente onde boa parte das pessoas que estão ali reencarnadas tem uma tendência à violência com muito mais facilidade. Só que você é uma pessoa que já conseguiu superar a influência que a paixão, raiva, ira tem em você. Então você reencarna naquele ambiente. E não é porque você está ali que você vai se tornar violento. Então o cuidado que Kardec vai ter é nesse sentido. Qualquer explicação que ele trouxesse, que levasse nesse sentido, os espíritos que coordenavam a atividade junto a ele chamariam atenção. Como chamaram em relação a outros pontos. Então, assim, as pessoas, elas tinham reencarnado naquele momento, tinham escolhido aquela região, porque elas é a região que faria elas passar por aquilo que elas precisavam passar no momento. Exatamente. Esse é o raciocínio que nós fazemos. Se você me perguntar se eu falo isso, com certeza foi isso, eu vou te responder, não. Mas é o nosso entendimento, a partir do que a doutrina nos oferece para a compreensão deste fato. Só Jesus o sabe por que foi ali naquele lugar. Mas o raciocínio que o conhecimento que a doutrina nos oferece nos permite olhar dessa forma e chegar a essa conclusão. Em resumo, aqueles espíritos se dispuseram a reencarnar juntos para criar um ambiente pedagógico para que hoje vocês possam estar estudando isso.
Então, independente se eram espíritos inferiores, que reencarnaram, aí veio a obsessão e tudo mais, aconteceu lá porque lá era um ambiente propício para criar essa condição pedagógica para vocês hoje. Para nós também. Fale. Está falando das verdades, né? E do amor ao próximo. Falando baixinho? Tá. A questão da verdade do outro, a verdade nossa, e a questão do amor ao próximo. A questão da aceitação. Para constituir esse amor ao próximo, a gente precisa fazer um exercício de ver para além da aparência, para além daquilo que o outro deixa a gente perceber dele no dia a dia. E, ao mesmo tempo, a introspecção. A gente se entender por que determinadas atitudes nos desequilibra tanto, né? Nos traz emoções que não são boas, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Você sabe a diferença entre aquém e além? Qual a diferença? Além de quem? Sim. Além é, digamos assim, posterior. Para frente. Além de, Para frente. A quem? É para trás. Não? Eu só vou corrigir um ponto da sua fala. E isso já é a resposta. Você disse que nós temos que olhar além das aparências. Não, nós temos que olhar aquém das aparências. O ponto em que precisamos pensar é, quando você fala de aquém, além, você tem que ter um referencial. Você tem que ter um referencial. Quando você olha para você e você olha além de você, você está olhando para fora. Quando você olha aquém, você olha para dentro. Quando você olha para outra pessoa que vai além da pessoa, é sempre para fora. O aquém é sempre para dentro. Então eu diria que na análise que você propõe, que não seja olhar além das aparências, mas olhar aquém, é olhar o que está dentro das aparências. A Edith estudou muito bem isso. Eu até poderia deixar ela falar, mas eu preferi responder. Ou você acha que eu não ia falar hoje? Então, quando você olha para dentro. Ontem eu estava com o Enzio coordenando uma fala dele, que falávamos sobre olhar para o outro e olhar para si mesmo, olhar para dentro. Só que como é que se faz isso? Como é que se olha para dentro? A gente que estamos fora do corpo físico, por não ter mais um, né, por enquanto, e que já exercitamos a capacidade de olhar para o outro e captar o pensamento das pessoas, quando nós questionamos, ou quando se fala disso, tem que olhar para dentro. As pessoas geralmente fazem o mesmo pensamento de cada um do seu jeito, do seu nível de entendimento. Eles fazem o exercício de olhar para dentro do peito. Quando você faz o exercício de olhar para dentro do peito, o seu referencial é seu corpo. Ainda não é você. Em algumas situações, observamos as pessoas pensando no intestino, no estômago. E faz até sentido. E aí, na hora da fala, eu falei pelo Enzo na fala ontem, que é assim, quando você, diante de uma noite, de uma semana, né, ou melhor, de um dia, de uma semana muito difícil, você chega ali, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, mas se você não tivesse vindo para a atividade, tivesse voltado para casa,
às vezes sem querer voltar para casa, porque sabe que dificuldade maior também está lá. E aí você chega em casa, faz o que tem que fazer, vai para sua tomar seu banho, muitas vezes vai acontecer no banho, e você começa a pensar nos outros e conversar com Deus. Tentando entender o porquê. Tentando entender por que você não consegue. Nessa hora, onde você está? Ah, estou tomando banho. Não. Seu corpo está no banho, mas você está aonde? Você está no lugar onde você projetou aquelas pessoas e aquelas situações. Junto com as verdades. Que você está usando aquelas verdades, que são verdades, para analisar aquelas situações. Só que aquelas verdades não te ajudam a resolver a situação. Porque a verdade que te ajuda a resolver a situação você ainda não foi buscar. Porque ela está dentro. E nessa hora você começa a conversar com Deus. Oh Deus, oh Pai, oh Senhor. Cada um usa o adjetivo que lhe convém. E você começa a conversar com Ele, começa a conversar com Jesus, com Maria de Nazaré. Eu até sugeriria que, no nosso caso ainda de espíritos muito apegados à condição material, né, Maria de Nazaré é uma mãe incomparável. Ao pensar nela, buscando o colo, sempre o colo chega. Não falha. E aí você começa a conversar com Deus, com Jesus, com Francisco de Assis, com seu anjo guardião, com quem você tem intimidade. Onde você está nessa hora? Você está em uma parte de você que não tem dimensões de espaço, nem de tempo. Quando você se toca, diz, já estou no banho faz 10 minutos. Geralmente você toma banho em 4, 5. Ou quando você deita, quando você deitou 10 horas da noite, quando você se dá conta já é 00:30. E lembra, tem que acordar cedo da manhã. Então você estava num local onde tempo, espaço, corpo, nada existe. É só você. Com as suas verdades, com as pessoas que você criou dentro de você, não com as pessoas reais com quem você convive. Porque quando você conheceu a pessoa, vamos falar, por exemplo, de um marido, de uma esposa, de um filho, quando você conheceu era uma coisa. E como a pessoa não atendeu às suas expectativas, dentro de você, a imagem que você cria daquela pessoa é um paralelo entre o que você criou quando conheceu, com aquilo que você gostaria que fosse e com aquilo que você criou. Nenhuma das três é mais aquela pessoa. E aí, você está num lugar onde você é quem de fato você é, com toda a honestidade. É ali que você mata pessoas, é ali que você esgana pessoas, é ali que você ama pessoas que você não pode fisicamente falar, é ali que você faz as repreensões com as pessoas que você gostaria de repreender, mas por questões sociais você não pode fazer. Como se brinca, porque você não é quem você é pelo Código Penal. Não posso ser quem eu sou, o Código Penal me impede. E nessa hora, também Deus vai estar ali. Também o anjo guardião vai estar ali. Esse lugar é o dentro. É nesse lugar que tem um livro chamado Lei Divina. É lá que está escrito. Aí você diz, o que é que eu faço? Faça o que Jesus ensinou nessa situação. Ah, mas você acha que vai perder? Você está calculando. Está fazendo cálculos.
Olhar para dentro é olhar para esse lugar. Detalhe: nesse lugar estão todas as personagens que você já foi e que, por um ou vários motivos, você não incorporou em você aquele ser. É aí que surgem, por exemplo, as bipolaridades. Quando uma personagem dessa tem mais força do que o personagem de hoje. Ele se sobrepõe. São dois comandando o mesmo corpo. Mas, na verdade, é o mesmo espírito, duas personalidades. Duas encarnações ao mesmo tempo. Porque você não se aceitou. Isso nos leva a entender, por exemplo, os nossos preconceitos. Isso é o que está na base do racismo, na grande maioria das situações. Você não aceita o outro porque você não se aceita. E o outro tem as características. Pode ser cor de pele, pode ser nível cultural, nível econômico, gênero, pode ser o que for. E é lá dentro que você vai negociar com você mesmo. Lá dentro estão os seus obsessores. Porque nós carregamos a responsabilidade do que fizemos com eles. Então, quando ele chega, ele encontra a porta aberta. Porque eu ainda carrego aquelas fragilidades. E eu crio a senha do Wi-Fi, que é uma senha que ele já sabe, para poder ele nos acessar, usando essa metáfora da tecnologia. Quanto tempo falta? Não é assim que você fala comigo. Quando está sozinho. Vai piorar. Não sabe o que Davi está preparando. Mas eu já assinei embaixo. O problema é que a tal da culpa, aí eu vou só copiar aqui o meu querido Gustavo, que ele é que entende dessas coisas. Ele diz assim, que a culpa é uma coisa que é tipo um bumerangue. Você joga no outro, ela bate lá e volta. Quando volta, tem o que você colocou e o que tinha no outro. É sempre assim. E enquanto você não aprende a se perdoar, vai continuar fazendo assim. Porque você quer se punir. Quem se ama não se pune, quem se ama resolve. Objetivamente falando. Não tem meio termo. Pergunta respondida? Mais alguma pergunta? Microfone. Está aqui. Então, eu estou aqui ligando a perguntas que obsessão é amor, e com essa final agora, a obsessão não é necessariamente amor, é uma influência de espíritos não evoluídos que estão se culpando, ou pode ser uma auto-obsessão, que não é amor, é uma luta interna. Vamos pensar o seguinte. Quando
um filósofo matemático lá do século XVI, na Europa, buscando resgatar os alfarrábios de Aristóteles e aquilo que modernamente Newton tinha escrito para entender como as coisas funcionam. Seria errado dizer que quando um matemático está elaborando os seus cálculos, usando os símbolos, os signos, para deixar demonstrado o seu raciocínio, porque não cabe em palavras, e eu, como matemático, coloquei, às vezes, eu estou montando o cálculo aqui, e aí eu, no outro espaço, eu coloco outros cálculos, porque depois eu preciso, porque é uma variante do que tem aqui, e eu coloco aqui num outro espaço, e depois eu converto isso num símbolo para completar o raciocínio. Então, eu posso dizer que colocar nesse espaço, ele não é o cálculo, mas ele é um caminho para que eu possa chegar ao cálculo. Compreende? Os processos obsessivos são esse cálculo à parte. Eles são momentos vivenciais e existenciais que são importantes para a equação da vida. E é nesse contexto que podemos dizer que o processo obsessivo ocorre dentro de um processo de amor. Captou agora? Por isso que o processo obsessivo, ele não é um instrumento pedagógico. Ele é uma atividade pedagógica. Para o desenvolvimento do amar. Então, nesse caso, um processo obsessivo seria semelhante ao pé frouxo do Enzo? Sim. Processo obsessivo traz tais e tais conhecimentos. O pé frouxo traz tais e tais conhecimentos. E aí lembra o que a Edith falou. É nessa hora que Deus coloca os dois irmãos teimosos, cabeçudos, orgulhosos, vaidosos e rebeldes para se abraçarem. E enquanto se abraçam, se batem. Mas vai chegar a hora que percebem que existe amor entre eles. O que aconteceu foi uma decepção, uma quebra de confiança em relação a isso. No fundo, o que todos querem é voltar a se amar. E a matemática nos ajuda a entender isso em profundidade, porque não existem palavras para especificar o amor. Mas lembro que tanto o Davi quanto a Edith falaram, o amor é uma força. É a força, por exemplo, que une as moléculas. É a força que alimenta a força da gravidade e mantém a estabilidade dos orbes. Essa força que mantém tudo em equilíbrio é o amor. E a matemática é a única que consegue descrever. Mas eu preciso entender ela como uma força, não como uma coisa mística, religiosa, ou uma coisa que casais vivem, que pais vivem e tudo mais. Por isso, na base da nossa filosofia grega, existiam as palavras específicas para o amor. Me fiz entender? Nós iniciamos os nossos estudos na matemática juntos. Você ainda está aí, eu já fui. Não lembra de mim. Perguntas? Se for no âmbito da matemática, eu respondo. Se não for, deixa para eles responderem. Deixa a Edith falar. Olha só. Ah, quem você é? Eu sou Edith. O que estudou matemática.
Só por curiosidade. Nós nunca respondemos para satisfazer curiosidade. Tá, desculpa. Ele disse que estudaram juntos e começaram os estudos da matemática juntos. E que ele não era um bom aluno. Ele colava de você. Vamos lá. Buscar um aferimento ou uma aferição sobre quem nós somos é algo importante. Ajuda a compreender as realidades, como foi falado aqui. Ajuda a entender as verdades, como foi falado aqui. E traz um elemento consistente de autoconhecimento. Saber quem você já é, tanto no aspecto de cumprimento da lei, quanto no que você não cumpre. E pode saber, ninguém tem ideia do quanto já faz. E muito menos do quanto ainda não faz. Ninguém tem. Só o Pai. Porque ainda nós não conseguimos entrar tão fundo dentro da gente para conseguir ver o que tem dentro. Nós temos muito medo de quem está lá dentro, que somos nós mesmos. Por isso a importância de olhar para dentro e se acolher quem está lá dentro, que ainda te influencia, que traz as tendências. Então, pensando dessa forma, durante esse período de recesso dos estudos aqui, não quer dizer que nós não teremos estudos. Teremos sim. Aquela brincadeira que o Enzio faz dos estágios. É momento de aplicar o que já foi estudado. É momento de, como foi explicado aqui, fazer essa viagem para dentro. E que ela se torne algo cotidiano. Só tenha cuidado. Muita gente procura viajar para dentro e quando surge o momento de experienciar dentro da sua realidade, do seu dia a dia, fogem para se esconder lá dentro. E assumem máscaras que são perniciosas para cada um. Seja você quem você é, respeitando o momento social, o momento cultural, a personalidade das outras pessoas. Elas não estão ali ao acaso. Todas são instrumentos para que o amor aconteça em vocês. Então, pensando dessa forma, agradeçam essas situações. Mas é preciso, meu filho, acalmar a mente, acerenar a mente, colocar cada coisa no lugar, porque as suas escolhas só complicarão mais isso ainda. É momento de acalmar. Não é mais momento de buscar fora. É momento de olhar para dentro. O fora só vai gerar mais confusão. E aí realmente chegará o dia em que perderá o equilíbrio do senso de realidade. Muita calma. E como está sendo gravado e depois vai ser colocado para os outros do grupo possam ver, que durante esse final de ano, que segundo consta é de muita cobrança em cada um, no meio que você está vivendo. Aprenda a olhar para as pessoas como elas são. Ninguém vai oferecer além do que tem, porque se oferecer é falsidade, é interesse. E se você ama realmente a pessoa, ame-a como ela é e como ela está agora. É esse seu amor que será o combustível para que esse amor, força maior, possa movimentar aquela pessoa de tal modo que ela possa aí sim olhar para você. E como a força do amor, ela não se submete à dimensão tempo, não crie expectativas de quando vai acontecer. Simplesmente ame. Não veja como um fardo. É pesado? É pesado. Mas existe uma diferença entre cansei e estou cansado. Há uma diferença. E se você realmente ama ou quer amar, saiba disso. Você é instrumento, o outro também é.
E lembre e volta a repetir: o tempo não atinge, não influencia a força amor. Tanto que se cada um olhar para dentro de si, da forma como foi sugerido aqui, você vai perceber que você está num ponto daquele lugar e quando você olha para determinada parte, você não consegue ver o final. É porque você está levando a dimensão tempo para dentro de você. A doutrina espírita sendo uma coisa que eu aprendi estudando a doutrina espírita, porque na minha última encarnação eu fui judia e depois católica, é que as encarnações elas são solidárias entre si. Então, deveria-se, ao olhar para dentro, ver só você. Só que dentro de você tem vários você em momentos diferentes, porque hoje você tem medo de quem você foi antes, porque você não tem força para resistir. E aquela pessoa que você foi antes, que está dentro de você, ela tem mais força que você. Porque na última encarnação você fez aquilo. E agora você não quer mais fazer. Só que enquanto você não amar essa pessoa que está dentro de você, você não tem paz. Só que preste atenção. Como você acha que você vai estar no dia que você conseguir acalmar essa pessoa que está dentro de você? Você vai estar vivendo muito mais o amor. Perdoar o outro é fácil. Perdoar a si mesmo é um exercício que só se consegue fazer quando você se entrega à força do amor. Porque você vai estar lidando não com quem fez com você, mas com você mesmo que fez com você. Eu escrevi sobre isso, usando a fenomenologia. E aí ajuda a gente a entender a essência. Pensemos nisso. E agora, nesse período de diminuição das atividades, em função das festas de finais de ano, aproveite esses momentos para exercitar mais isso, olhar para dentro, conversar com essas pessoas que estão lá dentro, que lembrem, são você e são as pessoas que você cria como imagem das outras. Está tudo aí dentro. Por isso que quando a gente tenta parar um pouquinho para fazer isso, é uma multidão de pessoas dentro da cabeça e do coração da gente e pessoas que a gente não quer. Então você prefere fora. É mais fácil, por exemplo, controlar fora. Controlar pessoas, montar estratégias para controlar pessoas. Isso te satisfaz porque você sabe que não consegue controlar quem está dentro. Mas controlando quem está fora, eu satisfaço o ego. Não satisfaz. É a aparência. Pensem nisso. Nós estamos sempre próximos a vocês. E quando vocês chamam, todos nós estamos juntos. Mas ao olhar para nós, muitas vezes vocês se assustam. Porque o que vai chegar na cabeça de vocês é: calma, perseverança, segue, olha o resultado. Você vai crescer mais, vai estar mais forte. Ah, mas eu não sei como fazer. Não precisa saber, só faz, só segue. E não falha onde você sabe que é falha. A ideia do certo e errado. Enquanto funciona, não tem problema. Não faça aquilo que você sabe que não é certo. Qual é o resultado? Paz. Você não vai trazer mais alguém para dentro de você para ficar te apontando o dedo. Digamos que quando você faz isso, você cria dentro de você um anjo. Aí você olha, ele faz parte de você. É assim que funciona. Para nós, espíritos inferiores, essas metáforas ajudam.
Então, abracemos Jesus dentro de nós. Não precisa nem levar ele para dentro, ele já está aí dentro. Encontra ele. Encontra ele. O que é preciso para encontrar ele? Olhar para quem está dentro de você e você possa viver dentro de você o que ele ensinou. Porque ele disse, quando você faz, é a ele que você faz. E quando você faz, é ele fazendo através de você. Faz isso dentro. Depois vocês contam o resultado. Quando voltar aos estudos, queremos ouvir as histórias. Meu filho, você pode fazer a nossa prece? Senhor, nesse instante, agradecemos por esse ano que se passou. Agradecemos a importância que isso teve em nossas vidas, onde nos propomos a nos tornarmos pessoas diferentes. Porque temos que ser diferentes do que já fomos, para podermos alcançar a transformação na busca do Pai. Esse Pai amantíssimo que nos torna filhos da vida, filhos do universo, nos tornando seres imortais, seres que precisam encontrar em si o verdadeiro amor, a verdadeira vida, para que hoje sermos melhores que ontem e amanhã sermos melhores que hoje. Obrigado, bom velhinho. Nosso Papai Noel. Como vocês sempre esperam, que assim seja. Então, pessoal, bom descanso. Isso não quer dizer que não teremos estudos, tá? Eu vou estar compartilhando material lá no grupo. Toda semana teremos atividades. Eu vou compartilhar essa semana. A Nete Guimarães, durante a pandemia, ela fez uma série de estudos sobre mediunidade. Ela fala dos mitos, ela fala dos conflitos e tudo mais. São 16 videoaulas, né, de mais ou menos 1h30. Eu estava catalogando, então essa semana, primeiro presente para estudo são esses 16, vai lá, os 16 vídeos, né, são 16 partes. Tá? Então tem bastante conteúdo, não se preocupem, tá bom? E no próximo ano nós voltamos em fevereiro, a jornada é de 6 de janeiro a 6 de fevereiro, né? E inclusive temos aqui 2 palestros que vão dividir o tema vai ser lá no semeador de vocês, né? Qual é o tema de vocês? Qual é o tema? Caridade material e caridade moral. Então, eles dois vão tratar do tema, tá? Então, aí cada semana é num centro espírita, né? Já colocamos lá no grupo o banner com todo o conteúdo. A Adriana é nossa trabalhadora da divulgação, então vai estar lá sempre colocando os eventos, tá bom, pessoal? E aí, retornamos provavelmente na semana, dia 13 de fevereiro ou na semana seguinte, tá? Depois já é o carnaval. E eu vou fazer cirurgia do pé dia 12 de fevereiro. Então, provavelmente a gente volta na semana seguinte, tá certo? Depois do carnaval. Depois do carnaval. Porque o médico queria fazer no dia 5, né? Aí mas dia 5, dia 6 eu tenho palestra da jornada, né? No sábado vai ter um seminário aqui na casa, segundo me contaram, sobre passes, né? Dia 7 de fevereiro. Então não dá para fazer. Se o doutor joga para a semana seguinte, então fazer no carnaval. Se ele faz, não tem problema, né? Então provavelmente volta na semana seguinte, 13, então 20 de fevereiro. Tá certo? Ok? Feliz Natal e
próspero 2026 com muito exercício, muito estágio. Hã? Segunda-feira? Você vem segunda? Venho. Tchau, pessoal. É esse. Você terminou lá? Já terminou lá, né? Ah, tá.